Agora, nós estamos misturando alhos com bugalhos. Na saúde, o corte é muito pequeno. Muito Ou pequeno. quase não Porque o existe. Serra gritou. Agora, dona Ruth, por que então que o Não que o governo é Serra tão mal gritou. avaliado? Não é porque o Serra gritou, é porque esses programas são absolutamente fundamentais para os Por que pobres. o governo é tão mal avaliado na área social? É um problema de atuação efetiva ou um problema de comunicação? Eu não sei, eu acho que, por exemplo, este recorte de jornal mostra o seguinte. Então, nós temos aqui uma tabela. Desta tabela, acho que não dá para ver, né? Mas, na verdade, a grande... Dá para ver o nome do jornal, pelo menos, que é a Folha de São Paulo. Mas não está bem. Não está bem, não. Pois é, mas dos programas sociais que estão aqui, destes que estão aqui, muitos aumentaram o valor, entende? Por exemplo, Fundef é um programa novo, fundamental, que está mudando a atitude dos municípios e a capacidade dos municípios mais pobres. Eu tenho viajado pelo Nordeste, o resultado desse programa é uma coisa realmente impressionante. Vários governadores estão reivindicando a extinção agora, argumentando que isso lhes tira uma parcela grande de dinheiro. Pois é, mas aí é que nós temos que avaliar, quer dizer, uns estão reclamando, outros estão recebendo. Então, os que estão recebendo são quais? São os municípios mais pobres. Isso é realmente uma redistribuição de recursos no país, que não costumava ser feita. Então, isso eu acho fundamental. Esse programa está preservado, ao contrário, tem aqui a reserva para aquilo que tem que ser repassado a mais do que é recolhido, né? Programa Fundo Escola, teve um grande aumento, que é o Fundo para a Escola. Programa de combate às carências nutricionais, esse não teve muito aumento. Farmácia básica, teve um grande aumento. Por quê? Porque esse programa começou agora. Então, ele tinha realmente um valor muito pequeno. E ele foi aumentado e foi mantido. Saúde da família, combate ao câncer de colo de útero. Até o seguro-desemprego teve um pequeno aumento, felizmente. Pronaf, são todos programas novos e programas dirigidos aos mais pobres, não temos dúvida. Então, eu acho que o fato, isto aqui, não foi chamado a atenção. E é difícil, porque eu acho que seria muito importante ver quando os programas começaram, como é que eles evoluíram, não é? E há outros cortes que estão aqui que são cortes orçamentários, mas os programas não têm só receita orçamentária. Eles têm outras receitas. Por exemplo, aqui parece o Plan For, que é um programa que está dando muito certo, que é o programa de capacitação, etc. Então, aqui aparece com um valor mínimo, que é apenas a administração do programa. É isso que o governo paga. O resto é pelo FAT, né? Então, são coisas mais difíceis de entender, mas que eu acho que se a gente prestasse atenção, nós entenderíamos que realmente há uma série de programas, que são programas novos, que foram criados nesse governo e que realmente estão estendendo a sua ação para os mais pobres. Agora, dona Ruth, a Quando senhora a acha imprensa que e os parlamentares de oposição dizem que houve cortes na área social... Não, houve cortes. Isso não é verdade. Houve cortes. Houve. Agora, o que eu estou tentando dizer é que esses cortes preservaram os programas que são dirigidos para os mais pobres nesse país. Isso é o que eu estou dizendo. Dona Ruth. Houve cortes. Nós estamos num processo muito difícil de ajuste fiscal, né? A propósito desse recorte, a mídia. No início do primeiro mandato do presidente, a senhora fez declarações que estão aqui nessa coleção de recortes, que a senhora ia disciplinar a mídia, que ela era antidemocrática, arrogante, né? Eu queria que a senhora elaborasse um pouco sobre isso, se a senhora conseguiu efetivamente disciplinar. Mas queria também voltar ao assunto da mulher. A mulher jornalista é menos agressiva, menos arrogante do que o jornalista homem? Não, se ela for menos arrogante, provavelmente ela não terá sucesso profissional. Então, eu acho que ela também cumpre os requisitos da profissão, né? Quer dizer, o Hoje jornalista tem que ser arrogante? Não, agressivo foi a sua palavra, Assim, agressivo. Né? Não arrogante. Agressivo no sentido de buscar notícia, de criar notícia, etc. E há uma grande maioria de jornalistas mulheres, né? E a senhora conseguiu disciplinar a... Bom, talvez a pretensão fosse muito grande. Eu acho que nem deveria ter dito com esta ênfase essa pretensão. Mas eu acho que eu consegui, ou pelo menos eu me sinto mais à vontade. Estabeleceu um modus operandi. Eu acho que eu consegui, assim,
um certo entendimento. A senhora se entende? sente De que preservada certas vezes, na sua privacidade? Nem sempre, nem sempre. E acho isso uma questão absolutamente fundamental para ser mais discutida na mídia Mas há uma brasileira. grande discussão nos meios de comunicação que diz o seguinte, que há uma corrente que pensa assim, que diz o seguinte, homem público, pessoa pública não tem vida privada. Né? Essa é uma tese que existe e que, digamos assim, o episódio do presidente norte-americano é talvez o mais escancarado exemplo desse raciocínio e do que ele provoca, né, por parte da mídia. A senhora não concorda certamente com essa Não concordo tese? de maneira nenhuma. Eu acho que todos os seres humanos têm vida privada e têm vida pública. Acho que um homem público tem que abrir o lado privado, ou a mídia poderá se envolver com alguns problemas da vida privada quando eles têm efeito público. Fora disso, não. Entende? Agora, a senhora é Eu acho beneficiária da mídia, não? A senhora é beneficiária da mídia, porque a senhora tem uma imagem positivíssima no país. E quem passou essa imagem, quer dizer, evidentemente tem um conteúdo, mas quem passou essa imagem foi a mídia. Pois é, então você veja que eu briguei um pouquinho, mas eu acho que eu Disciplinou. consegui. Mas Você respondeu, isso daí foi Diniz. antes, daí foi antes da senhora ter disciplinado. Quando a senhora virou primeira-dama, ou a palavra não é primeira-dama, Mulher do presidente mulher da do presidente. Não, República. mulher do presidente só já era antes, não era mulher do Não, aquele não era presidente. não era presidente, mas já era mulher do Fernando Henrique. Mas eu senti que a senhora foi um pouco injusta com a imprensa, que de alguma forma abriu a sua imagem para a nação, sempre de forma muito positiva. Não, mas de forma muito invasiva. E a que eu resistia era exatamente essa forma invasiva, em que muitas vezes os jornalistas acham que você deve responder. É uma obrigação sua e é um privilégio oferecer esta chance para você ser entrevistado ou responder. Ou comunicar quanto Eu acho custou que um não é terninho. nenhuma coisa nem outra. Né, Pois que é. bijuteria está usando. Mas, onde Ruth, está eu queria comprando. fazer uma Ruth, questão você sobre a acha- universidade, Só um minutinho, você Ruth. acha que o fato de Eu você ser antropóloga, né, que dá essa forma de se comunicar com as pessoas em qualquer nível, porque isso faz parte da matriz de formação de uma antropóloga, e isto favoreceu a sua relação com a mídia? Quer dizer que nós somos índios? Você está dizendo? Não, índios não. Quer dizer que nós São um somos índios? segmento E aí a como antropóloga qualquer vai outro. entender aquele pessoal na tábua? Um segmento como qualquer outro. E permite também que fale com reis. Entendeu? Dá ao antropólogo essa visão. Eu acho que se a minha formação antropológica me ajudou em alguma coisa, foi exatamente em conhecer melhor esse país, em ter uma certa facilidade realmente em me comunicar mas com a camada mais pobre da população, com os municípios que eu não conhecia. Quer dizer, essa realidade toda me chama atenção e me desafia. Eu quero entender, eu fico um pouco desafiada com todas essas realidades que eu Então, estou dona Ruth, conhecendo. vendo o tamanho da enormidade da desigualdade social no Brasil, que eu acho que a senhora talvez esteja numa das melhores posições para conhecer isso, a senhora não acha que a política do governo federal é, no mínimo, tímida nessa questão, na questão da solução da desigualdade social? Como se soluciona a desigualdade Não sei, social? dona Ruth. Quer dizer, esse que Pois é o é, essa problema. é a primeira eu não questão, vejo né? que possa haver uma receita e que ela tenha a curto prazo algum resultado. Eu acho que os resultados são enormes. Por exemplo, se você pegar os dados sobre educação no Brasil, é absolutamente impressionante como tem muito mais crianças e adolescentes na escola, como a qualidade da educação está melhorando. Mas é o governo estadual, Esse Fundef, Mas o governo estadual que tem um papel grande nisso, as prefeituras também têm um papel grande nisso. não, claro, e por isso que eu estou elogiando tanto o Fundef, porque ele permite que isso aconteça, não é? Mas eu acho que houve uma mudança nesse país enorme, e nós às vezes estamos com dificuldade de ver. Isso não quer dizer que não exista essa enorme desigualdade, mas ela está indo para o caminho de se resolver. Por Eu acho que exemplo, os ela dados da não se educação. acentua. A Não desigualdade não, acho, está se não acentuando. acho senhora que não ela acha se que na acentua. Por presente exemplo, crise, nos a dados gente de corre- educação, a tendência é um número menor de crianças de 10 a 14 anos fora da escola, de adolescentes de 15 a 19 fora da escola, em todas as idades no Brasil. Quando nós olhamos para o Nordeste, essa mesma tendência existe, sendo que o número de crianças fora da escola de 10 a 14 anos é ainda menor do que para o Brasil.
a proporção de crianças fora da escola. Isso Olha, redundará... isso é poderá uma redundar. tendência que mostra que, afinal de contas, com muita dificuldade, não é? Tem um rumo que não está separando, que está, pelo menos, criando uma tendência parecida. Né? Dona Ruth, o Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas insiste muito no papel central das mulheres no desenvolvimento. A senhora acha que isso é uma realidade? Eu acho que isso é fundamental. E acho que isso é uma das coisas que, nas várias áreas do governo, se começa a entender. Né? Que qualquer investimento público que seja dirigido à mulher, ele tem uma repercussão muito maior do que o recurso usado. Né? Isso é sabido, conhecido, etc. Eu acho que agora se começa a perceber isso, que saúde da mulher é algo que repercute para a família inteira. Educação para a mulher, capacitação profissional, são efeitos que têm um efeito assim imenso para todo o grupo familiar e para a comunidade. Né? Acho isso importantíssimo e é verdade. Dona Ruth, nosso bloco está acabando, mas eu ainda tenho uma pergunta, 2 telespectadores que fazem, que acho que dá para ser respondida relativamente rapidamente. Vera Campos, aqui do Sumaré, em São Paulo, pergunta se a senhora exerce alguma influência na vida pessoal e profissional do presidente e que tipo de influência nessa vida profissional. E Celso Martins, de Belo Horizonte, pede, acreditando que a senhora tem essa influência toda, que a senhora dê um conselho ao presidente, aproveite a sua força de mulher para que o país pare de atender aos interesses do FMI, olhando mais para os trabalhadores. Conselhos ao presidente eu sempre posso dar. Não quer dizer que ele siga, naturalmente, porque ele é presidente da República. Evidente que, se eu não tivesse nenhuma influência na vida privada, acho que nós não estaríamos casados há tantos anos. Né? É óbvio. Agora, na vida pública, no governo, a relação é diferente. Exatamente por isso que eu sou muito ciosa dessa distinção entre vida privada e vida pública. Eu acho que essa ideia de que a mulher fala no ouvido e que as coisas acontecem é uma ideia muito antiga. E é uma ideia de mistura do plano do privado. Não é uma lenda. Ela é do mundo tradicional, que nós não vivemos mais hoje. Não é? E é uma ideia que mistura o privado e o público. E evita eu acho que são coisas... Eu posso discutir um assunto, eu posso ter as minhas ideias, expressar as minhas ideias. Agora, a decisão política é uma decisão que leva em conta uma série de variáveis e de imposições que não são propriamente a minha opinião particular. Não é? Eu acho que... Agora, em geral, até agora, pelo menos, eu estou concordando com este rumo, com essa direção. A senhora não acha, então, que o Brasil está seguindo aí os ditames do FMI não, eu acho que não. E prejudicando os pobres? Não acho que está prejudicando os pobres e vou explicar por quê. Quer dizer, no acordo com o FMI, ele é um acordo financeiro e o FMI realmente não diz aonde que deve cortar. O que o FMI exige, e nós exigimos de nós mesmos, é o ajuste fiscal. Ele só diminui o cobertor. Se a gente vai cobrir o pé ou a cabeça, é problema nosso. Mas nós tivemos, por exemplo, junto com o FMI, a negociação com o BID e com o Banco Mundial. E, expressamente nessa negociação, com missões que vieram aqui, discutiram com o governo, não impuseram, não, vieram aqui, discutiram com o governo, e existe uma rede de proteção social que foi criada exatamente para garantir que este dinheiro ele não vai para os programas sociais, mas ele garante, o governo se compromete que esses programas sociais não serão cortados. Então, é preciso ver que é um pouco mais complicada essa questão. Muito bem. Nós vamos fazer mais um intervalo. O Roda Viva com Dona Ruth Cardoso volta daqui a instantes. Até já.